Oi gente, tudo bem com vocês? Você com certeza aprendeu na escola sobre os 3 poderes, mas pode ter acabado esquecendo com o tempo qual a função e a importância de cada um. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Roda a vinheta! Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar vídeos que falam sobre o direito de um jeito fácil e super atual toda semana. Inclusive, me segue lá no Instagram também, porque lá você encontra dicas diárias, além de poder me enviar sugestões de temas e tirar dúvidas via direct. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Inicialmente, antes da gente ver qual a competência de cada um dos 3 poderes, é importante que você saiba e entenda de onde surgiu essa separação entre os poderes. Mas, de antemão, saiba que eu não vou esgotar esse tema em um único vídeo, porque a intenção é depois fazer um vídeo em separado para cada um desses 3 poderes. Agora, quanto ao surgimento, vários autores mencionam a corrente tripartite, que seria aquela que separa o governo em 3, mas Aristóteles foi o pioneiro em sua obra A Política, sendo aquela que contempla a existência de 3 órgãos separados, que seriam o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. Logo depois, Locke, em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, passou a defender a ideia de que o poder legislativo seria superior aos demais. Já Montesquieu, em seu livro O Espírito das Leis, desenvolveu a tripartição e as devidas atribuições do modelo atualmente mais aceito, de modo que o poder legislativo seria aquele que seria responsável por fazer as leis para determinada época, além de revogar ou aperfeiçoar aquelas já existentes. O executivo, ocupado pelo magistrado da paz ou príncipe, era responsável por estabelecer a segurança e prevenir invasões. Já o judiciário permitia ao príncipe ou ao magistrado punir os crimes ou julgar os litígios da ordem civil. Nesse contexto, a gente já consegue notar que Montesquieu possuía a preocupação de que as tarefas de legislar, administrar e julgar não ficassem na mão de um dos poderes. Isso porque a concentração do poder tenderia a acarretar o abuso dele. Dessa maneira, essa divisão tem o objetivo de garantir o bem comum e a vontade geral da população, a fim de impedir a centralização do poder nas mãos de um único indivíduo, que poderia governar movido por um interesse particular. Antes da gente ver qual a função de cada um dos poderes, eu quero te contar que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso por força do artigo 2º da nossa Constituição Federal. Agora, nós vamos ver as principais funções de cada um dos 3 poderes, a começar pelo Poder Executivo. O Poder Executivo representa a administração do Estado, sendo que no nosso país é representado pela figura do Presidente da República no nível federal. Já no nível estadual, o representante do Poder Executivo é o governador, enquanto que nos municípios o representante é o prefeito. Sendo que, no âmbito federal, além desse poder ser exercido pelo Presidente da República, ele é exercido juntamente aos ministros, que por ele são indicados, os secretários, os conselhos de políticas públicas e os órgãos da administração pública também, e assim sucessivamente. O Executivo, ele é responsável pela administração do Estado, observando as normas vigentes no nosso país, além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. Assim, em resumo, a gente pode concluir que a principal função do Poder Executivo é de administrar os bens públicos, sendo que seus representantes são o presidente, os governadores e os prefeitos, sendo que todos são eleitos por meio de eleições. Agora, vamos falar sobre o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é competente para legislar, isso é, criar e aprovar leis, além de fiscalizar o Poder Executivo. Isso significa dizer que ele exerce a função de controle político-administrativo e o financeiro orçamentário. Pelo primeiro controle, cabe a análise do gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar atos do Poder Executivo. Pelo segundo controle, cabe aprovar ou reprovar contas públicas. Inclusive, você com certeza já deve ter visto a sede das 2 casas do Poder Legislativo, que é o famoso Palácio do Congresso Nacional, que parece um magazinho, lembra? Com um pratinho. É aquele que tem um pratinho pra cima e um pratinho pra baixo, que seriam aquelas 2 cúpulas. Mas é importante que você saiba que esse poder é exercido pelos deputados federais e senadores no âmbito federal. Ah, agora eu entendi! Inclusive, será que você saberia me dizer quantos senadores nós temos e quantos deputados federais? Bom, se você não sabe, vai aí pensando que no final desse vídeo eu te conto. Já no âmbito estadual, pelos deputados estaduais e pelos vereadores. No âmbito municipal,
sendo que todos eles ocupam esses cargos temporariamente e são eleitos. No caso de ter sido comprovado o descumprimento de leis por parte do Poder Executivo, cabe ao Legislativo atuar de maneira a assegurar o seu cumprimento. Em casos mais extremos, o Poder Legislativo pode até mesmo deliberar sobre o impeachment do representante do Poder Executivo. Após esse processo, o Poder Judiciário é responsável por julgar a constitucionalidade dos atos. Olha, se você já assistiu o vídeo até aqui, eu te aconselho que você continue. Sei que sua mãozinha deve estar aí agoniada para você olhar o WhatsApp, mas calma, você já vai olhar, eu juro que você vai olhar, porque vai valer muito a pena você aprender sobre os três poderes. Porque de verdade, ninguém precisa pagar o mico de não saber sobre isso, porque eles são realmente muito importantes para a nossa sociedade. É verdade. E assim, conhecendo cada um deles e suas funções, você, como cidadão, terá a missão de fiscalizar e assegurar o bom funcionamento deles. Por isso, agora vamos falar sobre o Poder Judiciário. O Judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais, ou seja, aquelas que estão na nossa Constituição Federal. E também o Poder Judiciário deve julgar os casos de acordo com as leis criadas pelo Poder Legislativo. Assim, o Poder Judiciário aplica a lei a um caso concreto. Isso porque a lei tem um caráter geral e o juiz vai interpretar essa lei de modo a aplicá-la de forma compatível àquele caso real, ou seja, a uma determinada situação específica. E, ao contrário dos outros poderes, o Poder Judiciário não participa de eleições gerais. Isso porque seus membros são nomeados através da aprovação em concurso público e também há formas constitucionais de nomeação de magistrados, o que vai ficar para um outro vídeo. Agora, no nível federal, o Poder Judiciário é representado pelos ministros do tão famoso Supremo Tribunal Federal, ou STF, que você já deve ter ouvido falar assistindo a algum jornal. Também é formado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é um dos nossos tribunais superiores. Já no nível estadual, nós temos os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. Parece um pouco complexo, mas não é. O foco desse vídeo era que você entendesse bem a função de cada um dos três poderes. Por isso, em outro vídeo, nós vamos conversar melhor sobre cada um deles. Inclusive, você vai aprender que cada um deles possuem funções atípicas, para que eles possam interferir um no outro para manter a harmonia e se limitar, ou seja, um vai fiscalizar o outro. Depois disso tudo, para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos fazer um breve resumão. Então, o Poder Executivo dirige e administra o governo e é representado pela figura do Presidente da República no nível federal. O Poder Legislativo, ele legisla, ou seja, ele cria e aprova leis e também fiscaliza o Executivo. E o Poder Judiciário, ele é responsável por aplicar as leis de modo a decidir os conflitos entre os cidadãos. Ah, e antes que eu me esqueça, lembra que quando eu te falei sobre o Poder Legislativo, eu te perguntei se você sabia quantos senadores e quantos deputados federais nós temos? Bom, nós temos 81 senadores e 513 deputados federais. Inclusive, havia uma proposta de emenda à Constituição para reduzir o número de parlamentares, ou seja, o número de senadores e deputados federais. E agora que você já sabe, comenta aí e me diz se você apoia a redução ou se você é contra, se você acha que é bom da forma como está. Por fim, agora que você assistiu a esse lindo vídeo, você pode compreender de uma vez por todas como funcionam os três poderes e quais são seus representantes. Ah, e de bônus, você também já sabe quantos senadores e deputados federais nós temos. Então, eu quero que você me conte aí nos comentários o que te vem à cabeça quando você pensa no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Ah, e me conta também o que você mais gostou de aprender ou relembrar com esse vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Com certeza, muitas pessoas, infelizmente, não sabem a atribuição desses três poderes, mas você pode fazer a sua parte contando aos seus amigos e aos seus familiares, e inclusive compartilhando esse vídeo com eles. Por isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E também ative o sininho, hein? Fique esperto, porque só assim você vai ser notificado todas as vezes que sair um vídeo novo por aqui. E assim você vai aprender muito mais, gastando muito pouco tempo. Me acompanha também lá no Instagram, porque lá você vai encontrar dicas diárias e nós vamos conversar mais sobre o dia a dia de um acadêmico de direito. Até a próxima, gente!